Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, um espaço para a abordagem de temas relacionados com o espiritismo e também de outros assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Hoje eu vou dedicar este áudio sobre o assunto obsessão. Bom, então vamos lá. Segundo o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, existem vários tipos de obsessão ou de interferências negativas. E nesse capítulo nós temos o seguinte trecho: trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a conduzem como se fosse uma criança. Pois é, e como eu já disse, existem vários tipos de interferência que geram esses constrangimentos ou influências negativas, onde nós temos, por exemplo, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A primeira categoria descrita no Livro dos Médiuns é a obsessão simples, e é quando o médium sofre a interferência de entidades que dificultam a sua comunicação com os espíritos do bem. Geralmente, um médium que é mais atento percebe essa interferência e não se deixa enganar com comunicações de caráter duvidoso, onde os espíritos obsessores procuram iludir, direcionar e convencer o médium ou outras pessoas a realizarem atos muitas vezes antiéticos, desonestos e imorais, numa roupagem disfarçada de tudo normal, tudo bem. Mas cuidado! Nessa categoria ainda, nós podemos incluir algumas manifestações físicas, como barulhos, ruídos, que são produzidos por esses espíritos com o objetivo de perturbar as pessoas. Bom, e nós também temos a classificação de fascinação. Neste caso, o médium ele está tão envolvido com a entidade do mal, muitas vezes a entidade ela também tem uma questão de vingança, que ele se torna totalmente cego. O médium acredita que todas as comunicações são de espíritos superiores, de forma que não aceita ser contrariado ou questionado. Por algum tempo, podem até verificar que as instruções dessas entidades geram alguns resultados positivos, mas tudo isso é parte de um plano. E em um determinado momento, o médium se vê em situações muito constrangedoras. Infelizmente, esses espíritos usam a sua inteligência para iludir o médium de tal forma que nem sempre é possível escapar. Isso ocorre muito com pessoas honestas, que muitas vezes são enganadas e caem no famoso conto do vigário, não é mesmo? Quer dizer que todos nós estamos sujeitos, mas quando existe vaidade envolvida, ou seja, o médium se sente a pessoa mais iluminada do mundo, com a missão mais importante do mundo, ele pode ser presa fácil dessa categoria de espíritos e desse tipo de obsessão que é a fascinação, onde o espírito mal dirige quase que totalmente a vida do médium. Outra questão que vale a pena comentar é que no primeiro caso, os espíritos são classificados mais como oportunistas e irresponsáveis, mas no caso que nós estamos abordando agora, o grau de inteligência e maldade desses espíritos é bem maior. São espíritos ardilosos que adoram aplicar métodos de influência que muitas vezes levam anos até se consolidarem. E assim eles vão tomando conta de toda a vida do médium ou da pessoa alvo. E o terceiro tipo é a subjugação. Olha, neste caso, o espírito tem praticamente todo o controle do médium ou da pessoa obsidiada. Controle este que muitas vezes é do corpo da pessoa alvo. E existem vários relatos, até mesmo no próprio Livro dos Médiuns, onde a pessoa sente tanta pressão em suas pernas
e em suas costas que ela se vê obrigada a ajoelhar. E isso não importa o lugar, hein? E assim ela passa por situações muito absurdas. Em outros casos, o médium sente-se obrigado a escrever em todos os lugares, em todos os momentos, sendo oportunos ou não, e quando ele não tem nas suas mãos um lápis ou uma caneta, ele passa a escrever com os dedos. Agora, vamos lá. Será que todos nós somos vítimas em potencial desses obsessores, assim, sem mais nem menos? Olha, eu acho que não. A questão é de afinidade inicialmente, da falta de atenção, de vigilância, pois somos influenciados por espíritos bons e espíritos maus a todo momento. Então cabe a nós a maior responsabilidade dentro dessa questão da obsessão, não é? E como nós percebemos que estamos sendo influenciados? Você já parou para pensar nisso? Bom, um indicador dessa influenciação pode ser aquele tipo de pensamento que não combina conosco. Por exemplo, você não fuma, mas você vai até a padaria, compra lá o seu pãozinho e na boca do caixa você pensa em comprar um maço de cigarros. Um médium atento pode perceber que se trata de uma influência de um espírito que ainda sente a necessidade do fumo. Em outros casos, você se vê irritado demais por qualquer coisa, triste demais, alegre demais, que são estados muitas vezes associados à depressão. Bom, mas aí os médiuns que apresentam características mais apuradas de vidência podem até perceber a aproximação desses espíritos, seja através dos seus olhos físicos ou através de imagens no seu campo mental. Também podemos perceber quando começamos a mudar de atitudes positivas para atitudes negativas. Percebemos aquela preguiça extrema na hora de levantar, os olhos pesados, aquele cansaço também constante que os médicos não sabem dizer de onde vem. Ou seja, podemos perceber essas influências quando começamos a agir de uma forma que geralmente não condiz com o nosso jeito de ser, não é mesmo? Em casos de obsessão complexa, o grau de envolvimento é tão grande que os espíritos vingativos ou oportunistas de outras vidas procuram até implantar aparelhos em nosso corpo espiritual. Eu me lembro até que já comentei um pouquinho sobre esse assunto em outras oportunidades, não é? Mas além do implante no nosso corpo espiritual, eles também podem implantar estes aparelhos em nossos lares, locais de trabalho, até mesmo no seu carro. E eu digo isso não para que você fique assustado, eu digo isso para que você fique atento. Uma vez eu me lembro que a minha mãe consultava, conversava com um dirigente de uma casa espírita, o seu João, e ele falou para ela assim: filha, você deve fazer o evangelho no seu carro. Então alguma coisa existia ali no carro da minha mãe e ela foi aconselhada então a fazer uma limpeza, né? Então quer dizer, essas energias, né? Quer dizer, há muito tempo atrás nós falávamos somente de energias negativas, influenciações, mas estes aparelhos, esses implantes, eles podem ser, infelizmente, colocados em qualquer local, né? Na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, enfim. E tudo isso também ocorre a partir do momento em que nós acabamos permitindo a entrada desses espíritos, né, obsessores em nossas vidas. E estes aparelhos, eles têm objetivos. Muitas vezes a obsessão é realizada à distância. Então você pode, ser desdobrado em sono e você vai receber um implante com uma mensagem constante que diz assim: você vai fracassar, você vai errar, você vai até acabar com a própria vida. Enfim, existem inúmeros casos. A questão é nós estarmos sempre com o pensamento elevado e procurarmos estar do lado dos espíritos do bem. E não vamos pensando que esses espíritos obsessores, como também acredito que já comentei isso, são bobinhos. Muito pelo contrário, eles geralmente são especialistas, são técnicos em hipnotismo,
técnicos em magnetismo, são conhecedores de psicologia, são cientistas, enfim, são inteligências usadas para o mal. Por isso, gente, vale muito o estudo edificante, a oração que eleva o nosso padrão vibratório e também escolher, né, mais uma vez, de qual lado você está. Ou seja, você realmente está do lado do bem ou às vezes você comete alguns pequenos delitos ou desvios porque ninguém está vendo? Você tira vantagens de outra pessoa porque ninguém está vendo? Pede contribuições para ajudar os órfãos e utiliza esse dinheiro para pagar o seguro do seu carro? Ah, meu amigo, então eu acho que você é um candidato a esses processos de obsessão em algum nível, tá bem? Então a nossa atitude é muito importante para evitarmos essas aproximações, não é? Pois muitas vezes esses espíritos ficam nos observando por algum tempo, procurando esse tipo de atitude negativa da nossa parte. E se eles perceberem uma brecha, com certeza eles vão atacar. Agora, se eles perceberem que estamos do lado do bem, que o nosso padrão é mais elevado, da nossa casa, enfim, eles desistem e vão procurar outras pessoas que se afinizam com os objetivos deles, tá bem? Agora, e os tratamentos, não é? Bom, se você percebeu que você está sofrendo algum desses processos, ou você percebe que alguém muito próximo, né, está passando por uma situação como esta, o tratamento de desobsessão é importantíssimo para a nossa reabilitação e a reabilitação dos outros, assim como manter o nosso padrão, né? Quer dizer, você vai complementar o tratamento com uma leitura edificante, com programas e conteúdos edificantes, não só na televisão, mas também na internet. E assim, quando nós nos sentirmos mais fortalecidos, vamos dar manutenção, né, para esse estado. Vamos buscar também a nossa autonomia. E isso nós vamos conseguir mantendo a oração no nosso dia, fazendo a limpeza energética da nossa casa, do nosso local de trabalho, do nosso carro, enfim. Porque se nós não dermos atenção a esta manutenção, com certeza nós podemos voltar a apresentar esse quadro de obsessão, tá bom? E olha que os meios de comunicação e principalmente a internet são grandes ferramentas na mão dessas mentes do mal, pois eles utilizam essas mídias para atingir o maior número de pessoas possível, hein? Claro que os espíritos do bem também utilizam essas mídias. Então, mais uma vez, a questão é o que nós buscamos para a nossa vida. Quais os conteúdos, quais as amizades, as ideias e os lugares que combinam com a gente. Então, vale o estudo do Livro dos Médiuns, vale o estudo desses casos de obsessão. Aqui mesmo no canal e até na página do Facebook, eu coloco alguns livros, né? Como a Modelagem do Perispírito, de Francisco Pinheiro. Ele tem outros livros muito bacanas também que falam sobre o assunto obsessão. O próprio Livro dos Médiuns, os livros de Robson Pinheiro, onde nós vemos esses casos de obsessões mais complexas sendo tratados assim com muitos detalhes, e também as técnicas de apometria, que são especializadas nessa questão dos implantes ou da obsessão à distância, tá bem? Bom, então é isso. Esse foi o áudio de hoje. Eu espero que eu tenha despertado em você o interesse pelo estudo desses assuntos e aguardo você na próxima oportunidade, tá bem? Mais uma vez, obrigado e um forte abraço.